Está com o Hora da Verdade. O nosso convidado de hoje é Miguel Poiares Maduro, vice-presidente da SEDES, a Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, professor universitário, ex-ministro adjunto do Desenvolvimento Regional no governo de Passos Coelho, tem uma carreira ligada à academia e ao direito europeu, é militante do PSD e neste momento é o coordenador do ciclo de debates políticos da candidatura de Luís Marques Mendes à presidência da República. Bem-vindo à Hora da Verdade. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, comigo está a Helena Pereira, jornalista do Público. Miguel Poiares Maduro, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua presença. Chegou a lançar a ideia de que todos os partidos deviam ter uma comissão ética para evitar conflitos de interesse. Pela forma como caiu este governo, deviam ter ouvido o que têm para dizer? Eu acho que há vários aspectos e vários exemplos e episódios na política portuguesa que têm dado razão a essa proposta que eu já fiz há bastantes anos agora, há quase 10 anos, na altura foi uma moção a um congresso do PSD, quer dizer, eu tenho falado dessa proposta publicamente de várias formas, mas fiz essa proposta em concreto como parte de uma moção ao PSD, com outros colegas. Olha, um deles está no governo, o António Leitão Amaro, mas também a Lídia Pereira, o Carlos Coelho, o Duarte Marques, e penso que cada vez é mais importante, porque um dos aspectos que nós estamos a assistir na política e com consequências muito negativas para o sistema político e para a governabilidade do país é a perda de confiança e de nexo de representação dos eleitores face à classe política. E é muito importante restabelecer essa confiança na classe política, e eu acho que um dos instrumentos, não é o único, está longe de ser o único necessário, mas é um necessário, deveria ser realmente a existência de uma comissão de ética dentro dos partidos políticos, porque os conselhos de jurisdição só avaliam outro tipo de questões, não aquelas que têm dimensão ética e que são muito importantes. E já agora, parece muito importante também estabelecer, por exemplo, que a entidade ou uma entidade com responsabilidades e competências em matéria de transparência tenha também competências em matéria de apurar, por exemplo, conflitos de interesse potenciais, não apenas os atuais, mas aqueles potenciais, e como acontece noutros países, enviar cada vez que alguém é nomeado ou começa a exercer um cargo público, uma carta com um conjunto de condições que essa pessoa tem de adotar, desde encerrar empresas, por exemplo, ou criar um trust fund, a obrigatoriedade de não intervir em processos que envolvam certos interesses económicos, estabelecer todo um conjunto de condições ao exercício da função pública. Está a sugerir que entidades como a entidade da transparência neste momento têm competências demasiado limitadas para o cenário político que enfrentamos? Estou a sugerir, não sei se passaria por um alargamento das funções da entidade de transparência ou de uma nova entidade. O que é claro que parece é que tem multiplicado de entidades que não têm nem a capacitação, nem as competências necessárias para resolver este problema de fundo. Eu penso que há uma questão óbvia, por exemplo, quando se começa a exercer funções públicas, há sempre a suscetibilidade de determinados conflitos de interesse. Ora, esses riscos devem ser identificados a priori, com base desde logo na declaração de património e do registro de interesses das pessoas. Esse registro e essa declaração devem ser verificados por uma entidade com competência, precisamente, de poderes de investigação, se necessário, de consulta de fontes públicas. Por exemplo, a nossa entidade de transparência não tem, para poder confirmar esses registros, identificar todos os potenciais conflitos de interesse e depois, adicionalmente a isso, estabelecer um conjunto de medidas de prevenção, desde a pessoa ter de ceder o seu património a um trust fund, no fundo é uma entidade independente que passa a gerir o património, mais diretas, como acontece, por exemplo, no Canadá, e agora acontece com o primeiro-ministro canadiano, ou impedir que participe em determinadas decisões e estabeleça desde logo que essa pessoa pode exercer funções, mas não pode, no âmbito dessas funções, participar em decisões que afetem este ou aquele interesse em que a pessoa possa, eventualmente, ter algum conflito potencial. Mas está a falar de uma questão que é a questão ética e o Primeiro-Ministro tem colocado sempre a questão no plano judicial, não fez nada ilegal, não há um crime, portanto... Eu estava a falar, desde logo, em geral, relativamente ao nosso sistema político, não apenas relativamente às questões que possam ou não envolver o atual Primeiro-Ministro. Não sei se eu penso que o Primeiro-Ministro tem dito também que ele, do ponto de vista dele, entende que não fez qualquer erro.
Eu já defendi que ele devia ter encerrado a empresa. Portanto, Pois ele continua a dizer que não há o simples problema. risco de percepção, independentemente de uma avaliação legal ou mesmo ética, o simples risco de percepção de conflito de interesse, do meu ponto de vista, devia ter levado a que ele, por prudência, encerrasse a imprensa. Portanto, critiquei essa dimensão e critiquei também a forma da resposta, porque acho que a forma como ele respondeu é uma forma muito defensiva e que, com afirmações, por exemplo, em matéria de transparência, como dizer que não devia mais transparência que qualquer outra pessoa, quando eu acho que, obviamente, se nós exercemos funções públicas, temos de assumir que devemos mais transparência que qualquer outra pessoa, ou uma lógica muito agressiva face ao escrutínio que lhe foi feito. Acho que isso é criticável. Agora, também reconheço que não há, neste momento, do ponto de vista legal, pelos vistos, nada que identifique um comportamento ilegal. Mas os políticos, os agentes políticos, devem ser avaliados do ponto de vista de responsabilidade política, responsabilidade ética e responsabilidade criminal. Esses 3 níveis de responsabilidade são importantes. Também as consequências que decorrem de um e do outro são diferentes. Ser responsável por uma violação legal é diferente de ser responsável por um erro de juízo da avaliação política e deve ter consequências diferentes. Eu já escrevi sobre isso. Acho que um dos problemas em Portugal é que nós confundimos tudo. Já falei sobre os casos que levou ao atual Primeiro-Ministro. Quando falamos sobre o caso que levou à queda do anterior governo, as pessoas só falam do parágrafo do Ministério Público, quando, do meu ponto de vista, havia desde logo uma questão que, do ponto de vista da responsabilidade política, não ética, porque nós não sabemos se o Primeiro-Ministro sabia, mas da responsabilidade política do Primeiro-Ministro, ter um chefe de gabinete que tinha aquele montante financeiro no seu gabinete ao lado, do meu ponto de vista, era logo um setor de censura política. Ou do ponto de vista ético, aí sim, aquilo que se sabia relativamente àquele processo de o governo ter obtido de interesses económicos envolvidos numa determinada legislação sugestões e ter envolvido na redação de uma lei, pode não ter nenhuma dimensão criminal. Os tribunais, mas ética é censurável e, portanto, eu tenho pena que pessoas que, no momento, quando é do partido deles, desvalorizam, quando é do outro partido, valorizam. E vice-versa. E isso é que eu acho que o país não necessita. Necessitamos 2 coisas, que é coerência na aplicação destes critérios e distinguir estes diferentes níveis de responsabilidade, política, ética e penal. Mas há uma coisa ainda, voltando a este Primeiro-Ministro, que é, como estava a dizer, deve-se sujeitar ao escrutínio, mas a atitude do Primeiro-Ministro já dura algumas semanas, algum tempo, e o Primeiro-Ministro continua a ter a mesma atitude de negar ou de ter relutância em dar esclarecimentos. Eu acho que o Primeiro-Ministro, sinceramente, tinha a ganhar se assumisse uma abordagem e uma resposta mais modesta e mais humilde, se quiser, é a expressão correta, de reconhecer que errou nessa abordagem. Agora ele não o faz. Agora também me parece que se criou aqui um ciclo vicioso e que se tem vindo a aumentar, de uma guerra quase entre jornalismo e Primeiro-Ministro, em que o Primeiro-Ministro mal, do meu ponto de vista, transforma tudo aquilo que são questões e escrutínio numa ofensa, e os jornalistas também transformam tudo aquilo que é uma interrogação legítima numa acusação já, ou seja, e eu não sei sequer como o eleitorado vai ver isto. Acha que é uma guerra instalada? É a percepção que eu acho que é a percepção que o eleitor tem, não estou a dizer que seja verdade nem de um lado nem do outro, mas é a percepção que, fala-se muito, vivemos num tempo de percepções, eu acho sinceramente que é a percepção que os eleitores têm, é que de um lado os jornalistas estão constantemente à procura de casos sobre o Primeiro-Ministro, e isso depois as pessoas notam que alguns casos podem ser relevantes, outros não são relevantes, mas portanto ao multiplicar-se esse caso, a percepção é de que se está à procura tudo e mais alguma coisa, que se faz notícia, tudo e mais alguma coisa, lá está, que se transformam questões à informação disponível que os jornalistas obtêm sobre o Primeiro-Ministro, que é relevante para fazer questões ao Primeiro-Ministro, mas as questões já são apresentadas como se fossem uma acusação, por um lado. E depois o Primeiro-Ministro transforma o escrutínio como se fosse imediatamente uma ofensa. E é por isso que eu digo que há essa... E eu acho sinceramente que é como o eleitorado vê. E não sei como é que o eleitorado vai reagir. Tanto pode esta multiplicação e este cenário levar o eleitorado a dizer bem, há qualquer coisa aqui, eu não sei bem, mas há qualquer coisa suspeita sobre o Primeiro-Ministro, e nota-se na avaliação da confiança sobre o Primeiro-Ministro
que tem vindo a piorar, ele beneficia do líder da oposição ser ainda pior que a dele. Portanto, nota-se isso. Mas também pode o eleitorado, e também acho que o eleitorado em parte já está a reagir assim, dizer, isto é tanta coisa que isto parece comprar a tese da cabala e da campanha, isto parece uma coisa que eu não consigo compreender e, portanto, desvalorizar e acabar por o Primeiro-Ministro se vitimizar e sair até reforçado. Eu não sei como é que isto vai resultar do ponto de vista eleitoral. Acabou de falar na necessidade de o Primeiro-Ministro ter mais humildade perante o escrutínio e já tinha dito várias vezes que, na altura certa, devia ter encerrado essa empresa. Ainda vai a tempo de suspender a atividade da Spinum Viva para se proteger desse tipo de problemas no futuro? Eu acho que ele já o devia ter feito e, portanto, acho que a questão é, ele devia fazê-lo. Agora, eu acho que ele já sofreu um dano reputacional politicamente com isso, mas é óbvio que se os eleitores entenderem, e eu acho que neste momento os dados são que, não se conhecendo outras dimensões, que as pessoas vão acabar por desvalorizar, dizer, bem, o Primeiro-Ministro provavelmente não devia ter feito isto, mas vão dar mais relevância a outras dimensões, à conjuntura económica e social, ao facto de ter havido uma recuperação de rendimentos ao longo deste ano, sobretudo naqueles que são, digamos, os grupos eleitorais com mais peso, tipo funcionários públicos e pensionistas, e que isso pode ser mais relevante e, portanto, ganhando as eleições e sendo reforçado, o Primeiro-Ministro aí pode ter alguma recuperação desse capital político. Vamos ver. E acha que se Luís Montenegro ganhar as eleições, limpa o seu cadastro ético? Não, o que eu acho é que ele tem a tal recuperação de capital político. Depois, é uma questão... Ele terá de continuar a sujeitar-se a escrutínio. Se não surgirem mais casos, se não surgirem, digamos que esta avaliação foi feita, não se tratando de uma questão legal, o Ministério Público não se envolverá e, portanto, a avaliação ética e política terá sido feita pelos cidadãos. E não existindo uma dimensão legal, os tribunais e os outros poderes não intervêm. E, portanto, a partir daí, ele terá, digamos que, o seu capital político reposto. Agora, se continuarem a existir outros casos e outras circunstâncias, os quais eu desconheço e, portanto, espero que não seja o caso, naturalmente, até tratando-se de alguém do meu partido, se continuassem a existir, isso estaria novamente em causa, não é? Acha que é por causa destas polémicas pessoais que envolvem o Primeiro-Ministro e não tanto o Governo, que ele está a fugir, ou aparentemente a fugir de debater com todos os adversários políticos? Eu acho que ele está a tentar fazer aquilo que qualquer líder político faz. Não quer dizer que é tentar escolher os temas políticos sobre os quais a campanha eleitoral se vai concentrar. Portanto, qualquer líder político vai tentar fazer isso, que é... Não quer desgastar-se. Sabe que tem vantagem se o debate eleitoral se concentrar naquilo que foi a ação governativa e, sobretudo, até em certas dimensões da ação governativa. Se concentrar mais no seu governo e menos nas suas circunstâncias pessoais. E daí o facto até dele ter envolvido todo o governo, ter trazido todos os ministros. Agora, mas isto não quer dizer, isto não quer dizer que eu compreendo que ele faça isso, não quer dizer que eu não seja crítico de algumas dos instrumentos que ele usa para fazer isso. Quer dizer, eu por exemplo, não teria envolvido tanto os outros membros do governo na defesa das suas circunstâncias pessoais. Eu fiz parte de um governo em que o Primeiro-Ministro... Os ministros também deixaram-se envolver, não é? Eu fiz parte de um governo em que o Primeiro-Ministro também foi uma vez questionado, uma questão que para mim irrelevante na altura, ou com pouca dimensão, e ele nunca envolveu os outros membros do governo, defendeu-se sempre ele, e era só ele que falou dessa questão, por exemplo. Estou a falar do Dr. Pedro Passos Coelho. O Primeiro-Ministro, por exemplo, ao selecionar de acordo com o seu próprio critério, e não com um critério objetivo, nem muito menos com critérios jornalistas, com quem é que vai debater e com quem é que envia o seu colega de coligação, do meu ponto de vista, está a fazer algo que eu também acho que é censurável do ponto de vista do funcionamento do debate eleitoral. Mas também não deixo de notar que isso é feito, isso é parte da cultura política portuguesa. O Dr. Pedro Nuno Santos, que está agora a criticar o Primeiro-Ministro por querer escolher com quem é que vai debater, nem sequer aceitou debater com o outro candidato à liderança do Partido Socialista. As pessoas já esquecem isso. Ele recusou debater
Com José Luís Carneiro. Com José Luís Carneiro. Portanto, que autoridade e credibilidade é que ele tem para vir fazer isto? Portanto, isto faz parte da cultura política portuguesa. Eu acho mau, mas não acho surpreendente, infelizmente. Há pouco falou dos resultados que esta crise política pode vir a ter. As sondagens parecem não penalizar por aí além a Aliança Democrática e o Primeiro-Ministro. As pessoas não ligam a eventuais problemas éticos dos políticos? As eleições são aquilo que se vê uma decisão com múltiplas variáveis. Ou seja, há vários elementos e componentes do voto. A componente ética, a componente da responsabilidade política, da avaliação política, é uma componente relevante, mas o grau de relevância que tem é sempre relativo face a outras componentes. E, portanto, a partir do momento em que aquilo que é eventualmente censurável no Primeiro-Ministro não atinge uma certa dimensão, se calhar as pessoas não valorizam muito, não é? Portanto, se calhar valorizam, e por isso é que nós vemos, as sondagens indicam-nos que as pessoas de certa forma censuram e entendiam que o Primeiro-Ministro devia ter encerrado a empresa e tudo isso, mas não acham que o que está ali em causa é suficientemente importante para ser determinante no seu voto face a outras variáveis. Acresce a isso que as eleições são também uma escolha entre alternativas. As pessoas não escolhem o Primeiro-Ministro ideal, escolhem o Primeiro-Ministro entre as opções que têm. E a outra opção, por exemplo, que é o Dr. Pedro Nuno Santos, também tem questões censuráveis do ponto de vista da responsabilidade ética, de novo, não do ponto de vista legal, mas do ponto de vista ético ou político, não é? Com o comportamento que é sabido que ocorreu durante a questão da TAP, e o facto de ele se ter esquecido, ou aparentemente ter dito que se esqueceu, daquela aprovação que tinha dado, andou semanas a criticar algo que depois, de repente, quando estava na iminência de saber, se recordou que afinal ele tinha autorizado. Dizia, acha que Pedro Nuno Santos pode ser o seguro de vida de Luís Montenegro? Eu acho que as eleições são uma escolha, e o que claramente parece as sondagens indicar é que as pessoas, criticando certa dimensão do comportamento do Primeiro-Ministro, preferem este Primeiro-Ministro, e este Primeiro-Ministro com este Governo, sobretudo. Acho que este Governo ao Primeiro-Ministro é uma mais-valia forte, com este Governo, a Pedro Nuno Santos e àquilo que... Porque Pedro Nuno Santos tem outra dificuldade também, é que nós olhamos e à sua volta não vemos um conjunto de personalidades que possam formar um governo com o mesmo peso das personalidades que já acompanham Luís Montenegro no seu governo. E, portanto, por isso é que eu acho que, não existindo, e nós sabemos como na política 24 horas podem alterar tudo, acho que o mais provável é que ocorra uma vitória, um reforço até, do resultado eleitoral da Aliança Democrática e de Luís Montenegro. Um reforço? Acha um reforço de... Acho que o mais provável mas neste mesmo eu não aposto dinheiro nenhum, porque de novo, a coisa que eu aprendi na análise política e na minha vivência política é que 24 horas podem ser suficientes para mudar tudo, não é? Tínhamos um governo com maioria absoluta estável e depois de repente tivemos eleições, portanto pode mudar tudo, mas com aquilo que se conhece hoje e face àqueles que são os dados de hoje, eu acho que o mais provável é um reforço. Não acho que mude a composição parlamentar de forma significativa. E nesse caso o PS deve voltar a viabilizar um governo minoritário da AD? Eu penso que sim, que é o que faz sentido que isso aconteça, numa lógica de reciprocidade entre os dois partidos. E ao contrário, se for o PS a formar governo minoritário? A lógica deve ser de reciprocidade entre os dois partidos, mas a reciprocidade não é aquilo que o Partido Socialista tem dito, porque isso é um equívoco. O Partido Socialista tem dito é que ele está disposto a viabilizar um governo do PSD ou da AD, se a AD ganhar em circunstâncias que o PS não consegue fazer um governo, mesmo em minoria. Ou seja, o Partido Socialista diz, mas se nós perdermos e conseguimos fazer um governo e houver uma maioria de forças contrárias, nós aí já estamos livres de viabilizar. Isso não é reciprocidade. Reciprocidade é o Partido Socialista voltar atrás naquilo que disse em 2015. Reciprocidade é o Partido Socialista dizer, governa entre PSD e PS quem ganhar as eleições, independentemente do resto da composição parlamentar. Não há coligações negativas. Isso sim é reciprocidade. Se o PS aceitar isso, eu acho que o PSD também deve aceitar isso. Mas isso é uma alteração face àquilo que o PS definiu em 2015.
Então quer dizer que se houver a possibilidade de o PSD conseguir fazer maioria com a Iniciativa Liberal, por exemplo, ficando Sim. em segundo lugar, acha perfeitamente legítimo que haja esse Não governo. tendo o Partido Socialista assumido essa reciprocidade, porque não é essa reciprocidade, o PSD deve fazer isso. E Luís Montenegro deve recuar no que disse, por exemplo, nas últimas eleições, onde estabeleceu que só governaria se for o partido mais votado? Isso é uma pergunta que lhe deve fazer a ele, cada um e cada líder político. Se ele assume esse compromisso, e se ele o assumiu agora novamente, eu acho que ele tem de ser consequente com Agora esse ainda não compromisso. Mas assumiu. agora apenas porque ainda eu não acho- assumiu. Então pronto, se ele não É a assumiu, questão. eu acho que, como eu disse, a partir do momento que o PS não assume essa reciprocidade, o PSD não está vinculado àquilo que o PS não está disponível para oferecer, não é? Portanto, o PS não pode estar a pedir ao PSD aquilo que não diz estar disponível para oferecer. Porque estamos a falar aqui de um acordo de regime entre os dois partidos. Portanto, para ser verdadeiramente um acordo de regime entre os dois partidos, as condições têm de ser iguais ou idênticas para ambos, e é isso que deve acontecer. Marcos Mendes defendeu um entendimento também entre PS e PSD para desbloquear um eventual impasse no Nesta linha, pós-eleições. precisamente, que eu disse. Exatamente. Mas acha que isso é possível ainda? Eu gostaria que fosse. Eu acho que, num contexto de crescente fragmentação política e partidária, que é muito importante que as duas forças continuem a ser as duas forças que, em qualquer caso, vão ser fundamentais para assegurar governabilidade, devido à dimensão que continuam a ter, que sejam capazes de assumir alguns compromissos institucionais, por um lado, e até de continuidade de políticas públicas, por outro. Acho que nesse contexto de fragmentação é fundamental para a governabilidade do país e é fundamental para a continuidade de políticas públicas. Não tem nada a ver com o governo do Bloco Central, que eu não defendo, tem a ver com a consciência que existe noutros regimes e noutros países. Na Escandinávia há muito uma tradição desse tipo, de conseguir ter alternância entre polos moderados de esquerda e direita, numa lógica de acordo entre ambos quanto a certas bases de funcionamento do regime, por exemplo, de viabilização mútua de governos minoritários, o que é diferente de governarem em conjunto. Portanto, temos a alternância. Mas para essa viabilização mútua, eu acho que é importante também que exista algum acordo quanto a continuidade de certos aspectos fundamentais de políticas de fundo, em matéria de saúde, em matéria de educação. E que eu acho que se nós olharmos para o histórico de PS e PSD, nós vemos que as PPPs na saúde, por exemplo, o PS também as teve, depois abandonou-as. E, portanto, eu acho que uma lógica de complementaridade privado e público, se calhar é um ponto que pode ser de continuidade e deveria ser de continuidade entre os dois partidos políticos. Em matéria de educação, se calhar houve mais diferenças dos últimos governos de António Costa na educação, relativamente a governos anteriores do Partido Socialista, como Maria Lourdes Rodrigues, do que entre Maria Lourdes Rodrigues e Nuno Crato, que tiveram muito uma lógica de continuidade, de aposta na exigência, no mecanismo de avaliações, tudo isso. Portanto, eu acho que há margem dentro dos dois partidos para isso. Agora, também não sei como é que os dois partidos vão evoluir, porque eu acho que é muito importante, lá está, que o PSD e o PS tenham consciência da importância de restabelecer o tal nexo de confiança com os eleitores e os cidadãos. Se não os fizerem, eu acho que é perfeitamente possível que aconteça em Portugal o que está a acontecer noutros países, que é mesmo essas forças mais centrais desaparecerem ou serem desafiadas. E não excluo que, por exemplo, eu espero que não seja o caso, mas que se ganhar o almirante Gouveia e Melo as próximas eleições presidenciais, que não necessariamente por iniciativa do almirante, não creio, mas por arrasto das forças políticas e da sociedade civil que o estão a apoiar, possa surgir um partido político, digamos que o que eu chamo um populismo do centro, e que possa colocar em causa a sobrevivência. Um novo partido. Não excluo de todo isso. Acho que O fenómeno seguramente com o PRD. Com o PRD na altura, mas, por exemplo, em França com o Amarche, na sequência de uma vitória presidencial de um candidato fora das forças políticas tradicionais. E, portanto, eu lembro quando se dizia em Portugal que nós nunca íamos ter populismo de direita, e eu sempre disse, não é verdade, se nós olharmos para os aspectos fundamentais da política portuguesa e vimos o grau de abstenção, vimos que está lá um eleitorado que basta ter o líder certo para mobilizar e termos isso. E acabou por acontecer. Portanto, eu acho que PS e PSD
Eu já defendi isso no meu partido, quando eu defendia, lá está, na tal moção, a moção começava por dizer ou o PSD se reforma ou será mais tarde ou mais cedo enviado para a reforma pelos portugueses. E, portanto, eu acho que isso é um desafio, quer para o PSD, quer para o Partido Socialista. E está a haver alguma personalidade que possa ser líder de um partido desse género? Neste momento não, mas estou a ver ali, entre os potenciais apoiantes do Almirante, mas não vou dizer nomes, muitas pessoas que podem interessar, muitas pessoas com trajeto político, que neste momento estão desalinhadas face aos atuais estruturas partidárias e que podem entender que aquela é a oportunidade de voltarem a ter mais visibilidade e mais peso político. Não vou dizer nomes, mas vejo isso e vejo outra coisa, mas mais que isso, vejo outra coisa. Uma das razões pelas quais aquilo que é a centralidade do Partido Socialista e do PSD no nosso sistema político, do meu ponto de vista, está muito menos garantida do que era o caso no passado, tem a ver com a circunstância de o acesso àquilo que podemos chamar o mercado político, não é? À competição eleitoral e ao sucesso nesse mercado político, ter hoje custos muito mais baixos de acesso. Porquê? Por causa das plataformas digitais, por causa da multiplicação de canais de informação e da posição até de comentadores, como eu próprio, que permite que pessoas ganhem visibilidade. Foi o caso do André Ventura, que antes não tinham. E, portanto, é muito mais fácil. Antigamente, as estruturas e a presença territorial dos partidos era muito mais importante para o crescimento dos partidos políticos do que hoje em dia que está a ser substituído pela presença mediática nas redes sociais. E isso explica como é que André Ventura subitamente faz um partido, ou como o LIVRE com o Rui Tavares, também da mesma forma surge dessa forma, surge assim. E até a Iniciativa Liberal menos, mas surgiu muito com Carlos Guimarães Pinto nessa altura e com a visibilidade. Portanto, eu não excluo que isso possa acontecer no centro e colocando em causa mesmo os dois partidos mais tradicionais. Acho que se esses partidos não se reformarem, não mudarem de vida, vão ter problemas sérios no futuro. Como já dissemos antes, está ligado à candidatura de Luís Marques Mendes à presidência da República. O próximo presidente deve ser mais interventivo nesse aspecto de dar garantias de estabilidade a longo prazo e evitar que o país esteja mergulhado em eleições consecutivas. Eu acho que as próximas eleições presidenciais apresentam um paradoxo profundo, que é, por um lado, precisamente pela perda de confiança, e todos os estudos indicam disso, dos eleitores na classe política, abrem a porta a alguém que seja visto como vindo fora da política. Até pode ser alguém cuja prática política seja mais perniciosa do que a dos políticos tradicionais, mas que beneficia desse facto de ser visto como vindo de fora da classe política tradicional. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, esta circunstância de termos uma política mais fragmentada e, portanto, com muitas dificuldades de assegurar condições de governabilidade e estabilidade política, vai exigir um Presidente da República com muito conhecimento do funcionamento do sistema político e muita capacidade de interagir com os atores políticos. E eu acho que Luís Marques Mendes tem isso. Eu acho que a grande vantagem que ele tem é que ele é alguém que conhece muito bem o funcionamento do nosso sistema político e pode estar em condições de criar as condições para assegurar governabilidade, estabilidade e até compromissos entre os atores políticos, que é alguém que desconheça a forma como funciona a política e que se calhar vai vir e vai achar que o Presidente da República consegue funcionar de cima para baixo, que vai impor aos partidos políticos, e não é, nem tendo uma legitimidade política própria ao Presidente da República, ele não a exerce no nosso sistema, impondo aos partidos políticos determinadas soluções políticas. E, portanto, tem de ser alguém que saiba operar dentro desse sistema político, e eu acho que é a grande vantagem que tem Luís Marques Mendes. Acha que o Gouveia e Melo pode ser uma espécie de novato ou amador em Belém? Não é, quer dizer, a primeira questão é que ele não tem essa experiência, portanto não tem esse capital, não tem esse conhecimento, não é? Segundo, aquilo que nós temos visto até agora é alguém que até num certo sentido, paradoxalmente, apresentando-se ou beneficiando do facto de vir fora da política, parece ter um comportamento, alguns dos vícios políticos, mas mais negativos, que começa por dizer que defesa
se tivermos de optar em defesa e reduzir despesa social, que temos de apoiar a defesa, depois percebe que isso não é muito popular, muda de opinião, permanece nesta situação, nesta circunstância que me parece criticável, que é ser candidato sem se assumir como candidato. Isso é uma coisa muito... Que vícios são esses? É esses vícios que as pessoas atribuem aos políticos, que é não assumirem com transparência aquilo que é. Quer dizer, todos nós já sabemos que o Almirante Gouveia Mel vai ser candidato presidencial. Ele é tratado como se fosse um candidato presidencial. Beneficia de ser tratado como se fosse um candidato presidencial com a atenção mediática que é. E não o assume porquê? Não o assume para não correr o risco do escrutínio que um candidato presidencial já está sujeito. Mas, Luís Marques, ora, isso, do meu ponto de vista, é politicamente censurável. Luís Marques Mendes não está a ser prejudicado por ter apresentado a candidatura antes da crise política estalar? Eu acho que ele fez o que tinha de fazer, porque ele não podia, do meu ponto de vista, permanecer como comentador, precisamente para não entrar num vício e numa prática política que eu acho que é censurável, que era toda a gente saber que ele ia ser provavelmente candidato presidencial e ele continuar a beneficiar daquela tribuna prime time televisivo. Eu acho que ele fez bem, do ponto de vista da integridade e do funcionamento da política, de se separar dessa função. Mas tem falado quase todos os dias em várias ações, vários pontos da agenda. Isso não corre o risco de desgastar a sua imagem para umas eleições que são só no início do ano que vem? Não, eu acho que é uma forma de ele ir comunicando, precisamente, aquilo que entende ser o exercício da função presidencial, não é? Portanto, ele não está presidente, não vai ser, mas através daquilo que ele se vai pronunciando sobre a atualidade política, ele vai comunicando aos portugueses a sua leitura dessa atualidade e, ao mesmo tempo, aquilo que provavelmente ele faria se fosse Presidente da República. E eu acho que isso é positivo até. Pronto. Mas não corre o risco de verdade cair na banalização da palavra, até um problema que já se colocou com o atual Presidente da República, de falar muitas vezes e por isso quando fala as pessoas não estão especialmente atentas. Sabe que eu acho que na política portuguesa se sacralizou a ideia do silêncio e do segredo na política. Tornou-se uma coisa... os grandes políticos são os políticos. Eu acho que o Primeiro-Ministro não concorda consigo. Se for o caso, discordamos. E sacralizou muito o silêncio e o segredo, e eu acho que isso é negativo para a política e para a democracia. Para mim é uma coisa estranha, paradoxal até, porque o resultado disso é mais opacidade, é menos transparência, é menos escrutínio, é menos critérios de seleção. E eu reparo como se valoriza muito a circunstância de só se saber um ministro, quem vai ser a composição do governo, na tarde, ou na hora, ou no momento que isso vai ser revelado. Para isso ser assegurado, é necessário que o Primeiro-Ministro provavelmente só faça os convites mesmo em cima da hora. Qual é a consequência disso? É que esses convites são feitos com um escrutínio muito limitado. Porque para o Primeiro-Ministro não correr o risco de existir fugas, o Primeiro-Ministro significa que vai falar com muito poucas pessoas sobre aquelas pessoas, que provavelmente convida as pessoas muito em cima da hora, que pessoas que aceitariam se tivessem mais tempo a ponderar não aceitam, que escrutínio e informação que o Primeiro-Ministro podia ter sobre as pessoas que vai convidar não a vai ter. Portanto, é negativo. Mas na nossa cultura política isso foi transformado numa coisa positiva. Há muitos países em que se sabem, até nos Estados Unidos da América, com semanas de antecedência, quem vão ser os membros do executivo do presidente. Até para que esse escrutínio eleições... exista. Para que esse escrutínio Acha exista. que aí há um retrocesso? Estamos a viver um retrocesso, uma fase. Eu acho que se calhar ainda vem uma ideia. Nós passamos a ser uma democracia, mas a sacralização do poder em certas dimensões ainda vem da nossa ditadura. E portanto, se calhar mas não acha que com Luís Montenegro isso acentuou-se mais? Com aquela ideia de voltar aos tempos de Cavaco Silva? Não sei, eu acho que o Dr. António Costa também não era alguém particular. Ele tentava preservar o segredo, eu acho que isso é comum. Aliás, ele era criticado quando não preservava o segredo. Por isso é que eu digo, isto é uma questão de cultura política, não é? Ele, quando sabia alguma coisa, ele era criticado. Portanto, o incentivo para os líderes políticos era tentar. Eu lembro quando estava no governo e a obsessão porque... não soubessem propostas legislativas antes de elas serem aprovadas em Conselho de Ministros. Qual é a consequência disso? O processo legislativo é muito mais curto, tem muito menos participação dos outros, portanto há muito menor qualidade do próprio processo. Ou seja, para a comunicação política em Portugal, infelizmente, em muitos aspectos,
prevaleceu sobre garantir a qualidade das próprias políticas públicas. E isso é um aspecto que eu acho pernicioso. Deixa-me só ainda voltar ao cargo de presidente e às próximas eleições, que é, porque nas próximas eleições legislativas ainda será o atual presidente a chamar os partidos a Belém. Se não houver as tais, a tal clarificação dos partidos sobre as condições de governabilidade durante a campanha, o presidente deve exigir isso aos partidos antes de dar posse a quem quer que seja. E acrescento, se continuar a haver instabilidade política nos próximos meses, a responsabilidade também não deverá ser do presidente? Acho que a primeira pergunta, o Presidente deve ou não exigir previamente a saber os resultados eleitorais, as condições? Acho que não, por uma razão simples. Tem a ver com aquilo que eu dizia. Num contexto de muita fragmentação, para assegurar a estabilidade vai depender muito da capacidade do Presidente da República. A função presidencial vai ser muito promover negociação e acordos entre os partidos políticos. E isso não se faz estabelecendo a priori certas condições muito rígidas. Portanto, o Presidente da República tem de preservar o seu capital e a sua capacidade de negociar. Depois, num momento concreto, pode ter definido. Com os partidos. Pode ter definido. Mas é o que eu digo. Mas só perante essas circunstâncias é que eu acho que o Presidente da República pode ter definido. E vai depender das circunstâncias concretas. Pode haver certas circunstâncias em que faça sentido, digamos, que nas teorias da negociação, há certos casos em que se faz, chama-se anchoring, em que se ancora a margem negocial, estabelecendo à partida certas condições. Há outras circunstâncias de negociação em que é melhor não ancorar essa negociação, deixar mais margem para conseguir ter probabilidade de acordo. Quando é que deve ser uma ou outra? Depende das circunstâncias concretas. Por isso é que eu digo que o Presidente da República vai ter de medir uma ou outra circunstância. Isso pode ter de acontecer, mas pode também ser melhor que ele não o faça. Miguel Poiares Maduro esteve 8 meses no Comitê de Governação da FIFA. Como é que olha para esta crise entre Fernando Gomes e Pedro Proença, aparentemente devido a divergências sobre a distribuição das verbas das apostas desportivas? Pergunto, porque conhece a governação do mundo do futebol. Bem, são questões diferentes, que é, esta divergência em concreto, não sei as razões da mesma, não sei quanto ao fundo que razões de queixa que um e outro terão. Acho que em qualquer caso que era dispensável, em termos do interesse da própria organização e do futebol português, que o anterior presidente e atual presidente do Comitê Olímpico Internacional tivesse enviado uma carta aos seus colegas europeus. Se tinha queixas, se tinha razões de queixas, podia fazê-lo, por exemplo, dentro de Portugal, para as associações, podia comunicá-lo publicamente, fazer para os outros, minando a capacidade de representação do futebol português internacional. Tenho dificuldades em compreender. Pode ser que o Dr. Fernando Gomes dê uma explicação que me convença, mas à primeira lista não há. Agora, o que eu acho depois é que tudo aquilo que nós temos vindo a assistir a nível do desporto é revelador de uma falha enorme de regulação do fenómeno desportivo. Ainda recentemente tivemos, aliás, um dos casos envolvendo a Federação Portuguesa de Futebol, aparentemente não o anterior presidente, mas envolvendo a Federação Portuguesa de Futebol e outra federação, têm-se multiplicado os casos de escândalos. Nós sabemos hoje, eu no outro dia citava uma frase do ex-diretor da World Doping Agency, que é a única organização internacional nesta matéria, independente e intergovernamental, que dizia que 25% do desporto mundial está capturado por organizações criminais. 25% dos valores. Nós sabemos que, num estudo recente, que só no futebol pensa-se que num ano ocorrerão quase 1.000 milhões de subornos, de euros em subornos. Temos escândalos de assédio sexual. E é apenas, eu acho, a ponta do iceberg. Há muito mais, porque há, mais uma vez, estudos académicos que demonstram que 80% dos atletas consideram que foram objeto de assédio ou de violência psicológica no desporto. Isto tem a ver com o quê? Apesar de existirem, seguramente, pessoas muito sérias e pessoas que querem mudar as coisas no desporto, o desporto sofre do seguinte: foi um crescimento enorme da sua dimensão económica e comercial, tornou-se uma atividade económica das mais ricas do mundo, sem que o seu modelo de governação tivesse evoluído de forma correspondente às importâncias que tem. Portanto, tornou-se, e como ainda por cima depois é transnacional, torna muito difícil que os mecanismos de investigação criminal, as entidades de investigação criminal nacional, controlem isso. Dou um exemplo. As verbas envolvidas em transferências de jogadores de futebol são enormes. Só
as percentagens dos agentes no ano passado foram 1.000 milhões de euros. 1.000 milhões de euros. Só para dizer, portanto, imaginemos o valor. Essas transferências ocorrem com origens muitas vezes através do sistema de transferências da FIFA, sem saber onde é que vai o dinheiro, e vai o dinheiro. Portanto, como a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu já estabeleceram, das áreas mais propícias à lavagem de dinheiro. E não há mecanismo de regulação intergovernamental, não há mecanismo de governação internacional, e os modelos de governo e de controle de integridade dentro das associações desportivas são muito incipientes, são muito frágeis e são muito ineficazes, porque muitas vezes quem está responsável de os aplicar não é independente face àqueles que estão sujeitos ao próprio escrutínio. Portanto, eu acho que era muito importante nós repensarmos isso, e isso exige um modelo e uma intervenção, provavelmente, ao nível da própria União Europeia, na fixação de um modelo de regulação global do desporto. Como digo, há pessoas sérias, há pessoas, eu conheci no desporto, também pessoas que querem muito que as coisas sejam diferentes, mas a estrutura de funcionamento do seu modelo de governação, infelizmente, tornou que esta atividade esteja muito propícia a ser contaminada por elementos criminais e por atividades criminais, e era muito importante que se abordasse esse tema. E considerou normal a comunicação do diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, ao lado de Fernando Gomes, garantindo que este não era arguido no dia em que houve buscas à Federação Portuguesa de Futebol? Não é normal. Isto não tem nada a ver com o próprio Dr. Fernando Gomes. Eu não tenho nenhuma razão para crer que ele esteja realmente envolvido, de forma nenhuma, e não há nenhum indício a esse respeito. Portanto, mas foi inédito, não foi? Longe de mim. Agora, não compete ao diretor da Polícia Judiciária, ainda mais naquelas circunstâncias, naquele momento e daquela forma, vir fazer uma declaração desse tipo. Acho que isso me parece óbvio. Acha que isso é um sinal de promiscuidade? Acho que isso lá está. É a tal lógica Eu vou-vos dar um exemplo do próprio Tribunal. O advogado-geral decidiu o processo Bosman, famoso do Tribunal de Justiça, que tem sido poucos tribunais a intervir nesta matéria, escreveu uma vez um texto, já depois do exercício das funções judiciais, a dizer que no exercício da sua função de magistratura nunca tinha tido tantas pressões da própria política do que nesse processo que dizia respeito ao futebol. E ele dizia: não subestimem a capacidade de captura da política pelos agentes desportivos. E eu acho que era muito importante que quem está em funções públicas demonstrasse essa capacidade de independência. Mas agora está a dizer é que, neste caso, pode estar a haver uma captura da justiça pelos agentes. Eu não acredito. Desportivos. Acho que foi uma falha do diretor da Polícia Judiciária, mas não acredito de forma nenhuma que o papel da Polícia Judiciária esteja contaminado ou influenciado por isso. Mas lá está. Mas essa percepção resulta imediatamente desse tipo de intervenção, e por isso é que eu acho que ela não devia ter sido feita e que o diretor da Polícia Judiciária não devia ter feito isso. E não acha que na sociedade houve muito silêncio, não houve muitas pessoas a criticar essa atuação também? Isso não foi estranho? Eu ouvi uma ou outra pessoa, mas não se ouviu muito, e mais uma vez tem a ver com esta lógica do... O desporto é visto como... As pessoas não têm a percepção de que estamos a falar de mais de 2% do PIB mundial. Que não é... As pessoas tratam o futebol, nos trabalhos académicos que eu tenho lido nesta matéria e feito nesta matéria, diz: o desporto continua a beneficiar de uma visão idealizada de que é uma atividade privada, de lazer, quando na realidade o desporto a este nível é uma atividade económica de enorme importância, que envolve massas financeiras enormes e que devia estar sujeita a mecanismos de regulação, de independência, de escrutínio, que infelizmente não está, porque se continua a funcionar nesse paradigma, e se calhar é com base nesse paradigma que os dirigentes políticos, eu lembro de António Costa, que parou a meio para ir assistir a uma final da Taça Europa com o Sr. Orbán e etc. Quer dizer, esse tipo de promiscuidade não é de todo positivo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Hora da Verdade. Em contrarrelógio para as eleições de 18 de maio, estamos a pouco mais de um mês de começar a campanha eleitoral. Esta semana contamos com Miguel Poiares Maduro, académico, especialista em Direito Europeu, militante do PSD, ex-ministro de Passos Coelho e agora coordenador na campanha de Marcos Mendes para a presidência da República. Aproveito para dar novidade. A partir da próxima semana, Poiares Maduro vai ser comentador aqui num programa na Renascença. Vai partilhar o palco com o Fernando Medina, ex-ministro das Finanças e deputado socialista que se colocou de fora das listas do PS. Fica por aqui o nosso Hora da Verdade. Contou com o cuidado técnico de Beatriz Martel Garcia. No vídeo esteve a Lara Castro. A entrevista foi conduzida pela Helena Pereira, jornalista do Público, e por mim, Tomás Anjinho Chagas. Obrigado e até para a semana. Muito obrigado.